Numa tentativa de não realizar essa demissão, o atual governo municipal está preparando, então, essa reforma que vai para a Câmara. Qual é a defesa que você faz da lei, José Renato? O que aconteceu na época? Existir essa lei realmente... Por que ela chegou a esse ponto de apresentar essas falhas que hoje são apontadas pela Justiça? Bom, há que se fazer um esclarecimento mais abrangente. O que está acontecendo no estado de São Paulo não é só em Rio Claro. Em várias cidades, as leis que foram aprovadas e que têm os textos... foram todas derrubadas no Tribunal de Justiça. O que a gente entende é que o Tribunal de Justiça está procurando extinguir cargos em comissão e que eles sejam ocupados todos por funcionários de carreira. Isso é uma discussão que a gente pode ter, mas não que a lei ela tenha falhas ou que ela seja vazia, muito pelo contrário. Quem fez a reforma administrativa da Prefeitura de Rio Claro foi a Fundação Getúlio Vargas, que tem trabalhos, inclusive, no Senado Federal. Fizeram centenas de cidades nesse país. E esse fato só está ocorrendo no estado de São Paulo. A mesma lei que aqui no estado de São Paulo é julgada inconstitucional, em outros estados, inclusive o próprio Ministério Público de outros estados contrata a Fundação Getúlio Vargas para fazer a sua reforma administrativa, e lá tem os cargos comissionados, como tem na nossa, e as inscrições são as mesmas. Para confirmar isso que eu estou falando, basta ler o acórdão que saiu da nossa reforma. Eles citam cargos lá que não pertencem à Prefeitura de Rio Claro. Não tem nada a ver. Por exemplo, Rio Claro tem alguma UPA meia-lua, no acórdão consta gerente de UPA meia-lua e outros cargos que também não existem aqui na Prefeitura. Isso aí é um recorte e cola que está funcionando dentro do Tribunal de Justiça em relação a todas essas reformas. E não é só da FGV, da própria FIA, que está fazendo a atual reforma administrativa, também foi indeferido lá no Tribunal de Justiça. Então, da FGV, da FIA, da Unicamp, todas elas tiveram essas reformas indeferidas pelo Tribunal de Justiça. Você, como administrador público, já teve essa experiência de prefeito aqui de Rio Claro. Como você avalia essa decisão, então, do atual governo municipal de apresentar uma reforma para tentar conservar esses cargos de confiança? Você defende que a prefeitura tenha cargos de confiança ou não? Olha, primeiro eu queria dizer o seguinte, que o plano de cargos e carreiras da Prefeitura Municipal, que foi aprovado na nossa administração, isso não foi mexido. E eu acho uma coisa muito importante isso, porque antes, o que acontecia na Prefeitura Municipal? Antes, na Prefeitura Municipal, um chefe de seção, ele estava ocupando aquele cargo que não existia, que era chefe de seção, com hora extra. Então, você tem 30 horas extra, você tem 50 horas extra, você tem 100 horas extra. E era isso que acontecia de fato na administração municipal. Aí eu fiquei pensando, por exemplo, junto com a nossa equipe, a gente discutia, se o Banco do Brasil tem plano de carreira, e os funcionários conseguem crescer, conseguem fazer esse puxa-trabalho, são funcionários públicos, se a Caixa Econômica Federal, da mesma forma, por que a Prefeitura de Rio Claro não pode ter um plano de cargos de carreira eficiente e fazer com que aqueles que se destacam ocupem os seus espaços e realmente valorizem os funcionários públicos? Foi isso que nós fizemos. Entende? Agora, como o Zé Renato colocou muito bem, o Ministério Público mudou de posição. E eu vou ser sincero, eu tenho falado para as pessoas que eu me decepcionei um pouco com a ciência jurídica. Porque eu sou engenheiro, 2 mais 2 é 4. E a ciência jurídica é interpretação. E de repente o gestor toma uma posição, você contrata uma Getúlio Vargas, o que é melhor do que a Getúlio Vargas, que trabalha para o Brasil inteiro para fazer alguma coisa desse tipo, depois tem a contestação, que é a interpretação que mudou do Ministério Público. Então foi isso que aconteceu. Agora, eu acho que tem setores que são primordiais, e que tem que ter cargos incomissionados, sim. Você olha um gabinete do prefeito. Você vai tocar o gabinete do prefeito, o oficial de gabinete, o chefe de gabinete, os assessores do gabinete do prefeito, tem que ser pessoas de extrema confiança do prefeito. Os secretários têm que ser pessoas de confiança do prefeito. Os diretores têm que ser pessoas de confiança do prefeito, porque aí você vai ter condição de trazer aquilo que você está pensando, aquilo que você está administrando e colocar em prática, em execução. É lógico que tem alguma coisa, mas tem muito, tem pouco. Essa discussão eu acho que pode realmente ser feito, mas que tem que ter cargos de confiança de quem está administrando a Rio Claro, eu defendo.
Inclusive, a sua gestão foi acusada pelo grupo do ex-prefeito Nevoeiro de ter inchado essa máquina em relação ao número de comissionados. Você tem esse dado? Quantos comissionados Tenho. eram? Sabe quantos comissionados existiam que não eram funcionários da prefeitura? 170. Sabe quantos funcionários tem a prefeitura? Mais de 6 mil funcionários. Põe em porcentagem e vê o que significa isso dentro da máquina pública de Rio Claro. É uma porcentagem mínima, muito pequena. Né? Eu me lembro muito bem que uma das coisas que a gente fez, e eu tenho clareza que faria novamente, por exemplo, foi fazer com que os diretores da prefeitura tivessem melhores salários. Para quê? Para você ter pessoas com competência para assumir esses cargos, para tocar a máquina pública. Quando eu entrei na prefeitura, sabe quanto que ganhava o salário inicial do engenheiro na prefeitura? R$ 1.200. Como você vai ter um profissional competente, um engenheiro ganhando R$ 1.200? Teve que aumentar e dar condições para que tivesse um salário mínimo do piso para os engenheiros. Então você tem que ter essa valorização. Né? E essa valorização a gente tem feito muito. Eu me lembro muito bem que quando a gente entrou na Prefeitura de Rio Claro, não tinha, por exemplo, esse vale alimentação. Né? Não existia, era um ou outro que tinha uma coisa muito pequena. Nós implementamos o Vale Alimentação. Hoje, por exemplo, o Vale Alimentação é R$ 430. O salário mínimo da prefeitura é por volta de 1.100. São mais de 40% que todos os funcionários públicos ganham. Até os da educação, que tem estatuto próprio, também ganham esse Vale Alimentação. E isso foi implementado por quem? Foi implementado pela nossa administração. O quanto significa, né, esses 40% em cima daqueles que ganham pouco? Então, a valorização do serviço do servidor público, a nossa administração fez com competência. Né? O Vale Alimentação está aí, né, que isso significa muito, se você olhar aí a nível de porcentagem. O plano de cargos e carreira está aí e valorizamos realmente o funcionário para que ele estude, para que ele cresça, para que ele avance. Então, eu tenho clareza que nós fizemos o correto. Agora, se o Ministério Público mudou a interpretação, é outra coisa, né? E agora vai ter, a Prefeitura parece que vai apresentar mais um plano para tentar equacionar isso. Eu tomara que tenha sorte, que avance, né? Porque da mesma forma que com essa interpretação que o Ministério Público de São Paulo está nos questionando, pode ser que também venham questionar o que vai ser apresentado aí. Então, por isso que eu disse que a ciência jurídica não é o promotor, o juiz, ninguém. A ciência jurídica me deixa, principalmente para o gestor, com o pé atrás, porque a interpretação é muito difícil e o gestor tem que tomar posição.